Oi, gente, meu nome é Letícia, eu vou ajudar vocês em redação hoje, tá bom? Eu sou estudante da Unir e eu estou aqui no projeto Trainee Unir para ajudar vocês. Então vamos lá, gente? Vamos começar nossos estudos, então, bora lá. O método que a gente vai usar para estudar redação, nós já falamos sobre isso, que é o método ativo de estudo para redação, que é basicamente estudar por redações exemplares, aprender com elas, analisar elas, tá bom? Isso a gente vai um pouquinho mais pra frente, tá? Nesse método, a nossa sugestão é que você não adivinhe o tema, mas consiga dominar os eixos temáticos, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Trouxe alguns eixos temáticos para vocês aqui. O eixo de saúde, educação, sustentabilidade e meio ambiente, cultura, ciência e tecnologia, economia e desenvolvimento, violência e segurança. Esses eixos temáticos vão ser trabalhados por nós no decorrer das nossas aulas. A gente já estudou sobre saúde e hoje a gente vai falar sobre educação, mas o eixo temático ele é basicamente um conjunto de temas que vão orientar esse planejamento de um determinado trabalho, tá? Ele vai ser o nosso suporte, o nosso guia para o nosso estudo de redação, tá bom? A ideia aqui é limitar um pouco os conteúdos que a gente abrangeria, tá? A gente não vai dar tanto espaço para digressão, né, para divagação de temas secundários, mas o que a gente quer aqui é trazer uma coisa mais genérica, já que a gente tem pouco tempo para trabalhar, mas que mesmo assim vocês vão ter bastante repertório para poder encaixar em qualquer tema que venha a cair aí no Enem, tá bom, pessoal? O repertório sociocultural, ele é avaliado pela competência 3, tá? Em redação. Então vamos falar então sobre educação, também um pouquinho de ciência. Vamos lá, gente. Eu trouxe alguns temas que estão dentro do eixo temático educação e ciência. Primeiro é a evasão escolar em questão no Brasil. A gente sabe que a evasão escolar ela é um problema muito grave e que gera outros problemas. A evasão escolar ela gera pobreza, tá? Um ciclo de pobreza muito grande. E a evasão escolar ela é causada por alguns fatores, como já um caso de pobreza na família, em que a pessoa ela tem que trabalhar para sobreviver e dessa forma ela não consegue terminar os estudos, ou o que mais tem acontecido com mais frequência, que é a questão da gravidez. Muitas mulheres grávidas, meninas, jovens, acabam saindo da escola por causa disso. Tá? Desafios do acesso à educação à distância no Brasil. A gente sabe que a educação à distância ela já melhorou bastante, já foi muito democratizada, mas ainda existem alguns desafios. Tá bom, pessoal? Analfabetismo total, funcional, educação financeira nas escolas, homeschooling, segmentos, obsolescência programada, economia circular. Obsolescência programada, eu acho que você já deve saber que é aquela questão do produto que acaba durando pouco tempo, que ele já os produtos, geralmente isso acontece bastante com produtos industriais, em que eles já são feitos com uma data de validade assim, pré-determinada para que a pessoa ela possa, que ela tenda a comprar de novo esse produto, como por exemplo com celular, isso acontece muito. Preconceito linguístico e noções de superioridade, desafios da inclusão digital na educação, desafios da inserção do deficiente intelectual no mercado de trabalho, o desafio de tornar o Brasil, um país de eleitores, envelhecimento e os direitos, valorização da população idosa no Brasil, a influência da literatura online na produção e modificação da cultura brasileira, moradores de rua, uma responsabilidade do corpo social, a alienação parental e seus desafios na contemporaneidade. Gente, aqui os temas, eles são sim um pouco genéricos, porque eu acredito que todos esses temas, eles podem ser especificados ainda mais. Tá, pessoal? Como, por exemplo, o tema de desafio de tornar o Brasil um país de leitores. O INEP, ele pode cobrar algo ainda mais específico,
como trazer esse tema mais aliado a uma determinada faixa etária, tá? Como, por exemplo, das crianças, ou dos adolescentes, ou adultos, ou até mesmo idosos. Então, gente, cada tema aqui pode se tornar ainda mais específico, tá? Como, por exemplo, a educação financeira nas escolas. Esse tema, ele pode também cobrar uma determinada faixa etária. O INEP, ele gosta disso, de dar uma especificada ainda mais para talvez deixar os alunos um pouco mais confusos ali e dar essa nivelada na prova, né? Então, esses foram alguns temas, mas tem muitos outros temas que podem ser encaixados no eixo temático da educação, tá bom? Então, a gente vai começar agora de repertório sociocultural. O primeiro repertório que eu trouxe para vocês é um repertório jurídico, né, que a gente fala, porque ele fala da Constituição, que é o artigo 205 da Constituição Federal de 1988. Nele diz o seguinte: a educação, o direito de todos e o dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Uma coisa bem interessante nesse artigo é que o trabalho ele é deixado em último plano, porque a educação, o maior objetivo da educação não é necessariamente formar um trabalhador, mas sim uma pessoa com capacidade de interpretar, uma pessoa que consiga exercer sua cidadania, uma pessoa que consegue, por exemplo, votar sem ser manipulado por outras pessoas, como já aconteceu no passado, lá na República Velha. As pessoas votavam por causa do voto de cabresto. Mas a gente sabe que isso ainda pode acontecer. Muitas pessoas não conseguem ter a sua cidadania exercida. Esse artigo ele fala não somente da educação, mas sobre o exercício mesmo da cidadania, né? A pessoa ela ter essa liberdade, tá? E é claro, em último plano, a qualificação para o trabalho. A educação, ela traz isso como consequência. Você ter uma boa educação, ter tido uma boa educação, vai te dar o trabalho como uma consequência. Você nem precisa necessariamente procurar isso. Só o fato de você ter tido, sim, uma boa educação durante sua vida te garantirá, sim, um bom trabalho no futuro. Então, esse artigo, ele também, eu grifei para vocês aqui uma coisa interessante, que seria a responsabilidade compartilhada. Que seria essa situação em que o Estado e a família, eles têm um dever juntos, né, compartilhar. O Estado e a família, eles têm esse dever juntos de compartilhar a educação. Já que a gente sabe que a maioria do tempo das nossas vidas nós passamos em casa, né? A gente fica na escola, as crianças, adolescentes em geral, até no máximo 4 horas e meia na escola. Em geral não passa disso. Então a família ela tem um peso muito importante no que se trata da educação. Outro repertório sociocultural que eu trouxe para vocês é o seguinte: a educação no Brasil colônia iniciou com a catequização dos índios pelos padres jesuítas e outros portugueses, em 1549, a partir de Manuel da Nóbrega. Sabe que a educação no Brasil, educação não é educação propriamente dita, mas, segundo a história, essa seria a primeira educação no Brasil, que os padres jesuítas eles vieram aqui para catequizar os índios, né? É claro que havia toda uma questão política, doutrinamento por trás disso, mas a ideia inicial seria de catequização. Isso foi sim uma forma de educação, tá, pessoal? Então, é interessante também vocês usarem esse repertório sociocultural, caso caia algum tema relacionado à educação indígena, os desafios para o enfrentamento, para o melhoramento da educação indígena, alguma coisa relacionada a índios, você pode citar. Ou se não for relacionada a índios, mas for relacionada à educação, se você tiver criatividade para colocar, esse repertório vai ficar bem legal também. Trouxe também para vocês o repertório do Educar, em que o Educar fala bastante isso, né? Que a escola é um mecanismo de socialização secundária. O que seria esse mecanismo de socialização secundária? Para o Durkheim, socializar é assimilar os hábitos culturais, ter esse aprendizado social a partir de sujeitos diferentes. E a escola é muito importante para isso, já que é na escola que nós aprendemos a lidar com pessoas que têm pensamentos diferentes do nosso. Isso acontece bastante na infância. Então, para Durkheim, a escola é muito importante nessa socialização secundária, tá? Isso quer dizer que o Durkheim, ele, vamos assim, se naquela época o
pessoal já estivesse falando sobre homeschooling, ele com certeza seria contra, porque para ele a escola é importantíssimo na socialização secundária do ser humano, tá, gente? A revolução técnico-científico-informacional, iniciada na pós-Guerra Fria, permitiu o avanço nas tecnologias de informação e comunicação, contribuindo para a difusão de conhecimento. Gente, esse repertório ele é bastante coringa, já que ele pode se encaixar em vários temas. Eu não concordo muito justamente de repertório coringa, se você tem uma redação pronta, não acho que seja a coisa mais ideal. Acho que sempre dá para melhorar, sim, sua redação. Mas esse repertório, ele fala bastante sobre essa difusão do conhecimento. Hoje a gente sabe que o conhecimento é difundido, e o conhecimento está, sim, democratizado por causa da internet. Eu tenho certeza que vocês já viram tanto de curso que a internet oferece, de vários tipos, vários preços. E claro, muitos de graça. Então, ou licença difusão do conhecimento, você pode usar esse repertório para fazer uma alusão, uma comparação também seria bem interessante. Período joanino, momento da história da colonização marcado pela presença da família real portuguesa no Brasil de 1808, quando a corte portuguesa e Dom João VI chegaram no Brasil em 1921. Tá, o período joanino, ele tem uma coisa bem interessante, o fato que aconteceu é que ele trouxe a primeira universidade para o Brasil, foi lá no Nordeste. Tá, que é aquela escola de medicina, escola para formar cirurgiões. É claro que não era lá uma escola, uma universidade com muitos cursos, muito longe disso, né, gente? Mas, sim, ele trouxe primeiro a Universidade do Brasil, então isso seria também um repertório bem interessante, tá, gente? Mais alguns repertórios para vocês. Durante a primeira metade do século XX, foi iniciado na Alemanha um processo de nazificação da educação. Este era direcionado para o doutrinamento hitlerista a fim de reproduzir cidadãos adversos ao judaísmo, obedientes preparados para se sacrificar até a morte pelo Führer e pela nação nazista. Gente, isso seria um repertório muito, muito interessante caso caia algum tema falando sobre doutrinamento, educação ou qualquer tipo de doutrinamento. Você pode, assim, não precisa nem ser do eixo de educação, esse tema ele se encaixa, esse repertório se encaixa em vários tipos de temas. É muito interessante, é um tema que marcou muito, né? Acho que todos os historiadores têm essa noção, então é muito legal mesmo, gosto muito. Eu acho que eu já usei sim esse tema em alguma redação do Enem que eu fiz, eu nem lembro qual, então a gente usa, então eu indico. O mito da caverna apresentado pelo filósofo Platão, que explica de uma maneira metafórica que o homem é acorrentado por sua ignorância quando não adquire conhecimento verdadeiro. Gente, o mito da caverna combina muito, muito, muito com a educação. Né? Que é aquela história que tinha uma família que estava dentro da caverna, acorrentada, e que por causa disso eles não conseguiam sair. É bem legal. É interessante que vocês pesquisem mais sobre isso na internet, mas fala bastante sobre ignorância. Sabe que a ignorância hoje em dia, ela advém da falta de conhecimento das pessoas sobre um determinado assunto. Muitas vezes a ignorância, ela é consequência da pobreza, porque a pobreza, em muitos casos, causa falta de conhecimento, e isso gera ignorância, mas a gente sabe também que ignorância pode ter outras causas, tá? Diferente dessas, em que esse repertório também se encaixaria bacaníssimo numa redação. Você pode usar como argumento de valor lá no seu desenvolvimento, tá bom, gente? Bem legal mesmo. Outra coisa para vocês agora é de Sócrates, em que ele dizia que a sabedoria é limitada à sua própria ignorância. Segundo ele, a verdade escondida em cada um de nós só é visível aos olhos daí a sabe lá, só sei que nada sei. Sócrates, em relação à ignorância, ele tinha essa visão bem parecida com Platão. Então, é também interessante vocês usarem. É claro que para você usar esse repertório vai exigir um pouco mais, porque ele é um pouco mais difícil da gente encaixar na redação, já que ele não tem uma linhagem muito definida, ele é um pouco genérico, tá? Para você usar esse repertório, eu acho, na minha opinião, teria que ser um tema muito, muito na cara, que tá falando sobre ignorância, tá falando sobre conhecimento, talvez um pouco da desigualdade no conhecimento, pelo menos de um tempo pra cá.
tá? Não necessariamente na contemporaneidade, mas de um tempo passado, né? Essa desigualdade que teve. Mas vocês podem usar também, coloquei aqui, porque eu acho que seria legal, sim, vocês usarem. Mas um que eu trouxe pra vocês é a educação restrita, né, na Antiguidade Romana. Ela era restrita a um grupo social, que era a elite. E isso acontece até hoje. Em que sentido? A gente sabe que as escolas particulares, elas dependem de dinheiro para pagar. Então, existe essa restrição entre educação particular e educação pública. Isso já vem desde a antiguidade, como a gente está vendo aqui. Tá? Então, vocês podem usar sim no seu tema de redação, mas como eu coloquei aqui no slide, você pode usar isso de uma forma de contraste, porque a gente sabe que hoje em dia a educação de qualidade, ela não é mais restrita e condicionada aos poucos grupos. A gente sabe que a educação de qualidade, graças à internet, ela é bastante democratizada. Então você pode citar esse fato que aconteceu na Antiguidade Romana e contrastar, né, com um conectivo de negação, de contraste, quer dizer, esse fato, tá? Que a educação, ela não é mais como foi na Antiguidade Romana, ela não pertence só a mais uma elite, tá, gente? É bem legal também isso aqui. Trouxe mais algumas obras pra vocês. Trouxe de novo Memórias Póstumas de Brás Cubas, vocês viram que eu amo, né? Gente, Machado de Assis é maravilhoso, né? Então vocês podem citar ele sempre na redação, porque é um baita argumento de valor, porque ele foi um grande escritor. Vocês podem citar sim, eu recomendo muito que vocês leiam essa obra. Eu sei que é muito grande, mas nesse livro, como ele tem muitas lições, eu acho que lá tem repertório para qualquer temático, né? A gente já estudou repertório para saúde, para memória próxima, a gente vai ver repertório para educação, que é uma coisa bem interessante que acontece na obra, que é a ascensão de Quincas Borba, que era um mendigo. Gente, desculpa as duas vírgulas ali, tá? Quincas Borbas era um mendigo, né? Foi um mendigo ali no começo da obra, amigo de Machado de Assis, de certa forma, e ao final ele se tornou um famoso filósofo. E ele criou uma teoria chamada teoria do humanitismo, vocês podem pesquisar mais. É claro que tudo isso está dentro do livro, tá? Tudo isso faz parte daquela obra, não aconteceu na realidade. Depois dessa obra também, o Machado de Assis publicou o livro do Quincas Borbas, bem interessante também. Mas eu trouxe ele pra vocês porque aqui tem dois temas que você pode colocar. Dois temas não, vários temas, né? Você pode colocar essa referência na sua redação. Que é caso algum tema fale sobre a ascensão social graças à educação, a importância da educação, vocês podem citar como Quincas Borbas ele foi exitoso, e aí você cita que Quincas Borbas é um personagem do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Ou também, caso o tema ele fale sobre mendigos e a responsabilidade da sociedade quanto aos mendigos, a responsabilidade que a sociedade tem quanto aos moradores de rua, gente, eu acho que seria o máximo vocês citarem essa referência, vocês falarem sobre o Quincas Borba, caso caia um tema assim também. Trouxe também para vocês Vidas Secas de Graciliano Ramos, também outra obra dele, né? Nessa obra, né, o protagonista Fabiano, analfabeto, ele, sendo desprovido de acesso ao conhecimento, ele é muito explorado e também humilhado pelas pessoas que passam por ele e que ao menos sabem ler, né? Já que ele era muito analfabeto, tinha esse grande problema, ele foi muito explorado, muito humilhado. É claro que a esposa do Fabiano, o personagem, ela era um pouco mais esperta, mas eles ainda passaram muito aperto, nessa obra. E isso também envolve o analfabetismo, então o tema que fale sobre analfabetismo seria muito relevante você usar. Algum tema que fale sobre como a vulnerabilidade de pessoas com baixo poder aquisitivo pode gerar exploração, humilhação, mesmo que essas pessoas sejam analfabetas, elas não merecem de forma alguma passarem por isso. Então esse excerto desse texto, essa referência a esse texto também ficaria bem interessante, tá? Na redação de vocês.
Quarto de Despejo, de Coralina Maria de Jesus. Também é um livro que fala sobre a miserabilidade das pessoas, como essa miserabilidade ela pode afetar a vida educacional dessa pessoa, dessa família, e como isso pode gerar casos de analfabetismo ou evasão escolar, né? Ou até gravidez precoce, que a gente já falaria, já voltaria lá pro eixo saúde, tá, gente? Muito interessante também. Trouxe algumas citações para vocês. Eu não sou a pessoa que é a maior fã de citações, confesso, mas mesmo assim me sentindo dever de trazer essas citações, são bem poucas, mas são boas, tá, gente? Eu sei que a gente sabe que tem muitas citações que já estão bastante batidas, todo mundo já conhece. Não é ruim isso, tá, gente? Se você souber usar, a citação pode ser muito conhecida, que vai dar certo, vai ficar bom, pode ter certeza. Porém, colocar algo inovador, algo novo, conta bastante, tá? Eu acho que isso impressiona o corretor e pode trazer credibilidade ao seu texto, tá? Então, vamos ver aqui as citações de autores para vocês. Essa do Padre Antônio Vieira, tá? É a boa educação em moedas de ouro, em toda parte tem valor. Educação nunca foi despesa, sempre foi um investimento retorno garantido. Stuart Lewis. A educação é a chave para abrir outros direitos humanos. Como a sociedade nunca tem propensão a algo, tudo depende de estímulos. Gente, essa última citação, ela é a mais interessante dessas aqui, porque ela pode caber assim, em outros temas, além de educação, em outros eixos temáticos, em outros recortes, tá, pessoal? E essa citação, ela não é muito conhecida ainda, né? Mas é interessante colocar a citação no final do seu desenvolvimento, tá? Essa é a minha recomendação, colocar. Se você for usar a citação, use ela ali no final do seu desenvolvimento para corroborar o que você falou durante o seu desenvolvimento, para ratificar, para dar credibilidade ao que você falou ali durante o seu desenvolvimento. Então, usar a citação no final do desenvolvimento é muito bom. Isso eu apoio, tá? E trouxe pra vocês também uma música. O nome da música é Estudo Errado. Ela foi composta em 95 pelo Gabriel Pensador. Gente, o Gabriel Pensador, eu acho que vocês já perceberam, né? Que ele é um musicista que foi bastante, principalmente nesse período de República Nova, ali, a gente tava, né? Toda aquela transição política. Ele falou bastante sobre o protesto em várias esferas sociais, em várias músicas dele que ele fala sobre protesto. Eu recomendo que vocês pesquisem. E essa daqui é uma, tá bom? Eu vou ler aqui um trechinho com vocês, pra vocês terem uma ideia. Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. Decoreba, esse é o método de ensino. Eles me tratam como ameba, assim eu não raciocino. Não aprendo as causas e consequências, só decoro os fatos. Eu gosto dos professores e eu preciso de um mestre, mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste. O que é corrupção? Para que serve um deputado? Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso. Gente, então, esse texto, ele seria bem interessante vocês usarem, por exemplo, num tema que fala sobre analfabetismo, já que esse desestímulo dos alunos pode gerar uma evasão escolar. Evasão escolar causa analfabetismo também, ao menos funcional, tá? Gente, então a gente vai falar agora sobre o nosso repertório inovador. A gente já está trabalhando no repertório inovador com telas e pintura, né? Vocês sabem disso, né, galerinha? E hoje a gente vai falar da obra da Anita Malfatti, que é a pintura estudante russa, considerada uma das principais pintoras brasileiras do século XX. As pinturas dela foram uma revolução muito grande para o modernismo brasileiro, que foi aquele movimento em que os artistas eles queriam trazer uma identidade própria para o Brasil, sem copiar outros países, outras obras que já existiam antes. Eles queriam trazer essa identidade brasileira mesmo. O modernismo foi isso. E a Anita Malfatti ela foi bem importante nisso.
E eu trouxe essa obra porque ela tem um pouquinho a ver com a educação. Fala sobre a estudante russa e tal. Vou ler aqui com vocês a partir do ponto. Nessa obra, a artista buscou revelar seu interesse em retratar o estado psicológico e emocional de sua modelo frente aos sentimentos de admiração e concentração em academias de estudo, tá? Então, fala um pouquinho de educação, então eu já peguei essa obra para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aí com isso. E agora a gente vai ler a nossa redação, e aí, pessoal, eu vou colocar a obra da Anita Malfatti na nossa redação, mas é daqui a pouco, hein? Espera um pouquinho para vocês entenderem. Os desafios do Brasil na diminuição do analfabetismo funcional. Introdução. Em sua música Estudo Errado, de 1995, Gabriel Pensador critica o ensino obsoleto e ineficaz, em que o aluno frequenta a escola, mas não adquire conhecimento. Não obstante, no cenário atual brasileiro, os fatos dessa canção ainda persistem, ora pela negligência social e estatal quanto a grupos já predispostos ao abandono escolar, ora pela ineficiência do método tradicional de ensino que não estimula o prazer pelos estudos aos alunos. Rever essa situação, que perpetua o analfabetismo funcional no Brasil, é imprescindível para avaliar seus efeitos na contemporaneidade. Pessoal, eu gosto sempre de colocar minha tese aqui entre os conectivos hora e hora, tá bom? Na primeira oração aqui do conectivo hora, eu já coloquei a tese que eu vou usar no desenvolvimento 1. E na segunda oração, eu já coloquei a tese que eu vou colocar no desenvolvimento 2. Espero que vocês tenham entendido essa parte, tá bom? Vamos continuar aqui com a nossa redação, então. Agora eu quero mostrar para vocês a segunda introdução que eu fiz, tá bom? Que é usando a pintura da Anita Malfatti. Vamos lá, gente. A pintura, a estudante russa da artista e desenhista brasileira Anita Malfatti retrata o estado psicológico de uma jovem do século XX, frente à necessidade de concentração em uma academia de estudos. Não obstante, no atual cenário brasileiro, a capacidade de concentração é determinante no nível de aprendizado dos alunos. Ainda assim, essa aptidão não tem sido plenamente exercida pelas pessoas consideradas analfabetas funcionais, ora pela negligência social estatal quanto a grupos predispostos ao abandono escolar, ora pela ineficiência do método tradicional de ensino, que não estimula o prazer de estudar aos alunos. Rever essa situação, que perpetuou o analfabetismo funcional no Brasil, é imprescindível para avaliar seus efeitos na contemporaneidade. Pessoal, aqui eu coloquei o contraste entre as duas introduções para vocês verem as mudanças que eu tive que fazer para poder encaixar essa obra da Anita Malfatti. Eu fiz algumas mudanças, até mais ou menos ali na última oração, na penúltima oração. Gente, então eu tive que fazer algumas mudanças, mas foram sutis, de certa forma. A parte da tese e a finalização ficou a mesma coisa, tá bom? Isso quer dizer que o restante da redação é a mesma coisa, não vai ter alteração alguma. Então vamos continuar aqui com a nossa redação, vamos para o desenvolvimento agora. A priori, é válido ressaltar que a principal causa do analfabetismo funcional atualmente é a evasão escolar. É patente à sociedade que quando um indivíduo de baixa renda precisa trabalhar para seu sustento e sobrevivência, a educação fica em segundo plano ou, por vezes, é renunciada. Somado a esse grupo estão das jovens grávidas, que também tendem a sair das escolas ainda nos meses iniciais da gestação para trabalhar e dar suporte à gravidez. Segundo os dados do Ministério da Educação, uma pesquisa feita em 2016 revelou que 18% das adolescentes grávidas abandonam os estudos durante a gestação. Esses dados apontam para a necessidade de políticas educacionais voltadas a conter a evasão de grupos suscetíveis ao abandono escolar. A posteriori, cabe pontuar a relevância que o método tradicional de ensino possui em definir o nível de interesse dos alunos pelos estudos. É evidente ao corpo social que a passividade no processo de aprendizagem não desperta o entusiasmo dos estudantes e que a verdadeira motivação é intrínseca e pessoal, o que precisa ser instigado nos alunos desde a mais tenra idade. Consoante ao tema, o texto Gaiolas Viagens, do escritor brasileiro Rubem Alves, corrobora metaforicamente para a verdadeira missão da escola em encorajar os alunos a voarem como águias e se tornarem protagonistas de seu futuro, ao invés de prendê-los a regras que enjaulam a curiosidade e a singularidade de cada um. Então vamos para a conclusão, gente. É imperioso, portanto, a execução de medidas que mitiguem o quadro de analfabetismo funcional existente no Brasil. Para tanto, urge ao Ministério da Educação, em parceria com profissionais da área da linguagem, como professores e psicólogos, por intermédio de um programa de erradicação do analfabetismo, identificar e auxiliar os estudantes em situações de vulnerabilidade, de modo a adaptar as aulas às suas necessidades para que a educação não seja renunciada em suas vidas. Paralelo a isso,
Cabe às universidades públicas e privadas o oferecimento de cursos que preparem os professores a partir de métodos ativos de ensino, os instruindo a incitarem o pensamento crítico e interpretativo do aluno, para fazer expor suas habilidades intelectuais e o desejo de aprender. Somente assim, a música composta por Gabriel Pensador não mais será um reflexo da educação brasileira. Pessoal, aqui no final da conclusão, eu retomei a introdução que eu utilizei, a alusão da minha introdução, que foi a introdução da música do Gabriel Pensador. Mas se você gostou mais da introdução com a pintura da Anitta Malfatti, aqui na conclusão, retoma a pintura, retoma ali a parte da pintura igual eu retomei, tá? Que vai ficar bem legal, gosto muito disso. Eu coloquei algumas dicas para vocês aqui, gente, espero que vocês usem essas dicas, que elas são muito, muito, muito boas mesmo, tá bom? Algumas referências que eu utilizei. E é isso, gente. Um beijão a todos. Muito obrigada pela aula.